Muito boa tarde a todos. Então vamos aqui. Houve diversas questões, não é? Nós selecionamos algumas porque presumimos que não irá dar tempo. Mas vamos começar com Alberto. Tem uma pergunta de um grupo espírita daqui da nossa cidade e o participante pergunta: em nossa casa está acontecendo de forma espontânea, durante as reuniões mediúnicas, que alguns médiuns com mais de 20 anos de trabalho mediúnica estão tendo, sem que se provoque, experiências de regressão. Se veem em encarnações anteriores, descobrindo o motivo de alguns traumas atuais. Perguntamos aos mentores, na reunião, sobre os perigos, no que foi respondido que está programado, inclusive com uma equipe espiritual de psicólogos. Pergunta-se: chegou a hora de olharmos com mais atenção aos benefícios do animismo, tão gerador de medos e até confundido com mistificação? Eu não posso dizer da questão relativamente à casa, em que contexto isso se dá, porque tem de tudo no movimento espírita. Eu fico muito preocupado com uma afirmativa que possa suscitar uma moda. Eu poderia dizer, no entanto, que o animismo é um processo que pode cursar junto com a mediunidade ou fora dela e que é saudável se tem uma abordagem saudável. Um transe, pegando um médium, que faz um transe anímico, direto ou indiretamente. Por exemplo, ele recebe uma entidade com a qual ele viveu naquela situação em que a entidade traz, enquanto conteúdo vivencial, naquele momento. A entidade se desconecta, ele, o médium, fica conectado com aquela vivência lá, em que ele conviveu com aquele espírito. Então ele ficou regredido lá porque ele coexistiu naquele tempo lá e na comunicação ele voltou no tempo. Então esse é um animismo que não precisa de viver esse animismo. O esclarecedor traz ele de volta, dá um comando e traz ele de volta. É um comando simples, chama pelo nome e suscita que ele volte. Porque não é um transe que ele vai trazer benefícios. Ele fica, entre aspas, como que perdido naquela experiência regressiva que ele foi levado pelo espírito comunicante. Mas pode ser, por exemplo, que a pessoa, ao fazer um transe mediúnico, ou pós-transe, ou antes de um transe, ela possa, em função de um conteúdo que o espírito trouxe, suponhamos, o espírito se desconecta e ela entra num transe inerente à sua condição, que foi similar à do espírito. E ela traz aquele drama, aquela dor. Isso pode ser acolhido. Vai fazer a catarse, dependendo da habilidade do esclarecedor, isso vai ser útil ou não. E a condução disso pode ser muito saudável. O que não é saudável é essa perseguição ao animismo. Se ele comparece, e comparece como um pseudo-fenômeno mediúnico, e as pessoas não sabem, estão tomando como mediunidade, aí há uma atrapalhação de estudo e de compreensão. Porque o fenômeno em si mesmo, ele pode ser catalogado como fenômeno anímico, você pode acolher, pode esclarecer a pessoa que ela está fazendo um transe anímico pós-reunião no processo avaliativo, e pode avaliar o que é que está acontecendo, para onde aquilo vai evoluir. Cada situação, portanto, ela merece um enquadramento. Quando André Luiz traz, por exemplo, aquela mulher nos domínios da mediunidade que faz um transe anímico em função de uma questão que envolve a emoção e como que faz um ataque, um processo que mobiliza o chakra cardíaco e sente dor, e ele mostra que o André Luiz vê que não tem espírito. Ela está fazendo um transe anímico, vivendo uma experiência pessoal. Aquilo é terapêutico? É terapêutico. Não era mediunidade, era animismo. O que é diferente de mistificação, seja de espírito, seja de médium, que é contraindicado, que é um processo ético que não ajuda. É um processo de falseamento, de um bom uso daquele trabalho da mediunidade que pode incluir o animismo
como um processo de beneficiamento, de ajuda, de apoio àquele que é o candidato ao desenvolvimento da mediunidade. Quando eu trouxe de que você trabalha as emoções através das conexões espirituais, o que é que eu estava trazendo? Que através da mediunidade eu estou trabalhando-me animicamente. Porque do ponto de vista mediúnico, não há nenhum transe que não tenha uma cota de mediunidade. Da materialização ao transe psicofônico, eu estou lidando com ectoplasma, por exemplo, na materialização, e eu estou lidando com o repertório do médium para fazer a minha expressão pela psicofonia. Como nenhum fenômeno há, do ponto de vista anímico, que não tenha uma pitada de mediunidade, ou de interferência mediúnica, ou de influência espiritual. Então, eu às vezes recebo crianças, por exemplo, que trazida pelos pais, que acordam num transe sonambúlico e que estão vivendo um processo regressivo. O processo é similar, porque no transe anímico ele tem essa característica da repetição, porque você vai viver aquela mesma experiência, você vai viver aquela mesma experiência do mesmo jeito. E as pessoas pensam que é fenômeno mediúnico, é interferência, incorporação, e não é. Pode ser até detonado pelo obsessor, que cutuca e a pessoa faz o transe regressivo, ou não. Então, é a criança que está trazendo uma memória regressiva, ou o jovem, ou até o adulto, e traz aquela experiência durante o sono, fora da reunião mediúnica. E traz, e os pais, se sabem acolher, isso é terapêutico. Traz, dá o comando positivo, a mãe vai pegar na criança, a criança rejeita, diz que não é mãe dela. Aí eu faço as sugestões, de acordo com cada situação. Olha, chame pelo nome, faça uma indução no tempo, e depois chamá-lo pelo nome atual, uma indução progressiva, venha no tempo, progrida no tempo para o dia de hoje, dá o dia atual e dá o nome dele na encarnação atual, e você vai ver que ele sai do transe, porque ele está num processo de transe anímico. Quando você impulsiona, induz, ele vem, quando ele vem, sai do transe, aí ele abraça a mãe abraça ele, ele aceita o abraço da mãe. Então, no fenômeno, dentro da casa espírita, o fenômeno mediúnico, eu acho que a gente pode dar uma elasticidade para acolher o animismo que comparece junto com o transe mediúnico, durante o transe mediúnico, positivamente, ou ele acontece marginal ao trabalho mediúnico, porque às vezes tem candidatos à mediunidade que não têm mediunidade ostensiva, eles fazem só transe anímico, e eles vão e depois aquilo desaparece, acabou a mediunidade, não acabou, ele fez um esgotamento nos transes pseudo-mediúnicos, que as pessoas às vezes nem se deram conta, que era mais animismo, e ele foi e cedeu. Agora, se há uma perseguição, aí fica complicado, porque a pessoa embute, segura, não faz o transe, e se faz o transe parece que ela está enganando, e se está enganando, ela é convidada a se afastar, porque está perturbada, está com processo ético, ou está obsediada. Pode haver um processo obsessivo? Pode. Eu posso fazer um transe anímico mistificando, eu faço de conta que é um espírito e xingo quem eu quero xingar, fazendo de conta que é o obsessor do fulano de tal. Eu já vi isso inúmeras vezes. Falar e xingar o dirigente da reunião mediúnica, mas era uma encrenca da médium, que era médium, com o dirigente da reunião. Xingou. Quando acabou de xingar, o outro médium fez um transe, e o espírito amigo veio e enquadrou aquela pessoa. E nunca mais ela voltou. Eu achei curioso isso, nunca mais ela voltou. Porque, na verdade, era um processo ético dela. Ela usou a mistificação, usou o transe anímico como justificativa, como se ela fez um transe anímico, como se fosse um processo mediúnico, mas era um processo mistificador consciente, lúcido, de propósito. Então, no trabalho mediúnico, muita coisa pode acontecer, e separar o joio do trigo requer muito estudo, como colocava o Jacobson, requer experiência, muita maleabilidade, e consultar os espíritos, como fez a instituição, é de bom tom, mas tenhamos muito cuidado também, porque como tem mentor dementado, tem as pampas. E a gente seguir Erasto, a gente rejeita 10 para aceitar uma, se for necessário, porque se for verdade, se impõe, mas se for mentira e você absorve uma mentira como verdade, você entra num descaminho da reunião mediúnica, que às vezes o dementado passa a orientar o centro como um todo, e quando vê o centro está perdido,
está desorientado porque tem um mentor da casa que se comunica na reunião mediúnica e a gente ouve o mentor e não ouve Kardec, não ouve Jesus, e aí as coisas ficam complicadas. Então, eu estou dando essa elasticidade nessa análise para dizer de que há muita complexidade dentro da reunião mediúnica, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, a importância do estudo e da preparação ética daquele que é o candidato ao desenvolvimento da mediunidade. Quando ele vai com compromisso com a verdade. E ali nós somos irmãos que vamos nos atender uns aos outros, não vamos perseguir ninguém. E se vier uma mistificação de um espírito, é do espírito, não é sua. Porque a pessoa não pode nem dar uma mistificação, porque ela acha que ela é culpada de que veio um espírito mistificador e quis enganar. Esse é um fenômeno que pode acontecer, e até põe à prova o médium para ele não se sentir o tal. Então, tudo pode acontecer. Uma vez eu estava dirigindo a reunião mediúnica, eu dirijo a reunião mediúnica há muito tempo, eu trabalho na área da mediunidade, da desobsessão, muito tempo, desde jovem. E uma vez um espírito veio e fez uma saudação que era de um espírito familiar meu, que eu conhecia muito. Eu fui para cima dele, enquadrei logo ele. Era uma saudação assim: desfraldemos a bandeira do Cristo para que ela tremule, altaneira e bela, e possa a sua sombra amiga embalar as almas sedentas de amor e de esperança, que estão em busca do pábulo que refrigera. Era só uma saudação longa, bonita, e depois ele fazia a comunicação. O espírito veio fazendo tudo errado. Quando ele veio tudo errado, eu enquadrei ele, achando que eu tinha pego. Aí ele olhou para mim e disse: eu não posso também gostar da saudação, não? Eu não estou dizendo que eu sou ele, eu gosto da saudação que ele faz, eu estou apenas fazendo a saudação. Aí eu fiquei todo envergonhado, porque eu fui agressivo com o espírito. Eu achei que era um mistificador, ele não era um mistificador, ele era como eu, um espírito que também tinha em conta aquele espírito que era um benfeitor, e foi imitar a saudação do jeito dele, imitou, e eu tomei achando que ele estava querendo passar pelo benfeitor. Então veja como a gente tem ideias preconceituosas, e eu me peguei naquele dia tendo que ter mais flexibilidade, mais amorosidade, porque muita coisa pode acontecer, a gente tem que estar vigilante, porque é muito subjetiva a mediunidade, facilmente a gente pode entrar por descaminhos, mas a gente precisa ter compaixão para poder atender cada companheiro no seu drama, nas suas dificuldades, cada espírito no seu drama, na sua dificuldade, para não fazermos intervenções que não são fraternais, que são abusivas, que são julgadoras, mas também não nos cabe, em nome da compaixão, nós sermos permissivos e deixar que o grupo se desencaminhe em função de um pouco conhecimento doutrinário ou de uma flexibilidade que seja mais permissividade do que propriamente compaixão. Veja que como é complicado. O Espiritismo é uma doutrina que eu acho que ela requer lucidez, uma caridade lúcida, e que exige muito do amai-vos e do instruí-vos. Juntar essas duas coisas, para a gente que é tupiniquim, é complicado, mas precisa, porque mediunidade é coisa complicada, complexa de se poder lidar. E quando se trata do animismo, nessa interface com a mediunidade, ela exige que você tenha estudo e que você tenha experiência para poder lidar. E estar sempre avaliando, estar sempre revendo, a fim de poder fazer o olhar, que é um olhar que seja mais adequado. Desculpe eu me alongar um pouco nessa questão. Pode ter um transe anímico de um espírito, e nós vamos ver isso na época de Kardec. Tinha o transe anímico, o espírito, o médium se desconectava e dava comunicações belíssimas, porque ele era superior. Ele entrava num campo de memória e fazia transes espetaculares, trazendo mensagem de Galileu Galilei, que era o próprio médium que fazia, era um transe anímico. Então, são tantas variações no transe anímico, que quando a gente fala em anímico, a gente só pensa em doença, em dor, em sofrimento, não é verdade? Em encrenca. Mas o transe anímico pode ser um transe instrutivo. Para concluir agora, desculpe, mas é para concluir. Uma vez eu cheguei na casa espírita, estava fazendo atendimento fraterno através do diário, chegou um casal e veio uma criança com eles, de 8 anos. Aí o cidadão veio e disse assim: olha, eu estou intrigado porque eu estava em conflito com a minha esposa e tudo. E contou, era uma experiência de extraconjugalidade que ele teve, o casamento estava muito ruim.
A criança de 8 anos veio à noite em transe, enquadrou o pai, esse pai, falando como filha, e falou, papapá, e falou da vivência dela de 8 anos, mas a fala era de uma pessoa adulta. Então, Senhor, veja o nosso lar, avalie o seu comportamento, Pai. A nossa fala, ele ficou tão impressionado que ele foi à casa espírita para entender o que tinha acontecido. Porque ele disse, tudo que ela falou é verdade. Mas como é que ela pode falar isso se ela tem 8 anos? Ela fez um transe sonambúlico, anímico, durante a noite. Aquele espírito daquela criança se desconectou, usou o próprio corpo e fez um transe anímico, falou de um outro lugar. E enquadrou o pai e trouxe o pai para o lugar dele. Veja que coisa bonita. Então, veja como é complexo a temática. E a gente tem que ter um repertório, uma experiência, para poder ter o olhar da sabedoria, a fim de colocar cada coisa no seu cantinho. Muito obrigada. A segunda questão vai para o Jacobson. E a pergunta é a seguinte: existe na codificação espírita alguma contraindicação ao trabalho de médiuns que psicografam mensagem de parentes desencarnados, as famosas cartas consoladoras? Por que o movimento espírita tem tanta resistência com este assunto? Eu, particularmente, não vejo nenhuma resistência do movimento espírita a esse assunto. E Kardec estuda, sim, o tema. Nós vamos encontrar a psicografia estudada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que, aliás, é das faculdades mediúnicas que ele mais estuda, é a psicografia. E nós vamos ver em Revista Espírita, por diversos números, mensagens de familiares estudados por Allan Kardec e aceitos perfeitamente. Então, é uma atividade legítima, a recepção da psicografia e do seu conteúdo consolador. Nós vemos o trabalho altaneiro de Chico Xavier. Certa vez, Chico estava mais enfermo do que de costume, e ele usou uma expressão. Ele falou assim, quando lhe perguntaram sobre a saúde, ele disse assim: eu me sinto como se eu estivesse caindo de um prédio e faltando apenas encontrar o solo. Eu estou em queda livre, me sinto em queda livre, e para terminar a encarnação, pouco falta apenas encontrar o solo. Quando ele foi às suas meditações, Emmanuel, consolando, auxiliando, disse: Chico, você mencionou que se sente caindo de um prédio e que falta apenas encontrar o solo para deixar o corpo físico. Você sabe, Chico, por que é que você ainda não encontrou o solo? Porque as mãos das mães que você consola estão nas janelas desse prédio, sustentando-te e impedindo-te a queda. Eu achei isso belíssimo. As mãos das mães que você consola te sustentam e o mantiveram no corpo por muitos anos. Então, as cartas que consolam, elas são belíssimas. Se você as estudar, e existem pesquisas feitas nas cartas de Chico Xavier, que trazem revelações profundas da autenticidade daquelas cartas. Porque o Chico recebia 10 cartas numa noite, ele nunca trocou uma data, ele nunca trocou um sobrenome. E observe uma coisa muito interessante, os biógrafos aí do Chico vão notar que essa atividade da recepção de cartas, ele o fez durante toda a vida, mas intensificou-se como a última atividade da encarnação dele. Ele já tinha publicado as principais obras. Então, aí ele pôde atender mais livremente a comunidade que o procurava.
Tudo era supervisionado por Emmanuel. Muitas pessoas foram ao Chico e receberam cartas variadas, várias cartas. Outras pessoas foram e nunca receberam uma carta. Chico nunca conversou com nenhum deles. Recentemente, nós acompanhamos uma pesquisa das 6 cartas que Chico recebeu e que foram utilizadas para inocentar réus em processos criminais. Uma aparece no filme da vida dele, que aconteceu em Goiás, mas ele recebeu 6. Eu tive acesso aos processos originais em que essas cartas... Na verdade, no Brasil foram utilizadas 10 cartas, 6 de Chico e 4 de outros médiuns. Nesses processos judiciais, alguns deles, ou quase todos, o Chico foi chamado a prestar depoimento, para ele dizer se ele tinha interesse na causa. Inclusive, o caso excepcional que aconteceu com a ex-Miss Campo Grande, que para mim é um dos casos mais extraordinários, mais do que o que foi para o filme. Porque no caso do filme, uma família goiana, em que a mãe da vítima é que levou a carta para o juiz Orimar Basso, que eu conheço pessoalmente, já fizemos conferência juntos. Eu conversei muito com ele. O que o motivou a colocar a carta. O que absolveu o réu, na verdade, não foi só a carta, foi o conjunto probatório. Mas o caso da ex-Miss Campo Grande foi muito interessante, porque o réu não foi a Pedro Leopoldo, foi uma amiga que recebeu a carta e levou para ele. Uma amiga comum do casal. O Chico, ao anotar, porque o crime aconteceu, os dois entraram em casa brigando, saíram de uma festa, entraram em casa, ela era muito bonita, ele era muito ciumento, eles entraram em casa brigando, assim narra os autos do processo, porque eu li os autos do processo, e todo mundo ouviu o tiro pegou na garganta, 7 dias depois ela faleceu, ficou em UTI. Eu falei, essa eu quero ler, com muito cuidado, para saber como é que inocentou esse rapaz, porque não tinha nada, realmente foi ele que atirou. E aí ela vem. Meus irmãos, é uma coisa impressionante. O Chico conseguiu captar o pensamento dela, da esposa que faleceu, com tanta autenticidade, que ele descreve a festa que eles estavam, o que o casal estava fazendo na festa, eles estavam assando churrasquinho. O Espírito descreve o trajeto que eles fizeram para casa, que eles realmente entraram discutindo por uma coisa banal, quem estava na festa. E quando ele foi tirar o revólver da cintura, ele andava armado, prendeu o revólver no cinto e disparou. Ele não teve intenção de matar. E ela, diz na carta, durante todo o tempo que teve na UTI, ela tentava dizer que ele não teve culpa, porque ela era apaixonada nele. Mas como tinha pego na garganta, a voz não saía. E as pessoas que a visitaram na UTI disseram, realmente ela tentava dizer alguma coisa, a gente não entendia. Eu queria dizer isso, que ele não era culpado. Acabou, ele ficou como homicídio culposo. Ele não foi absolvido. De doloso, foi desclassificado para culposo. Isso é carta que consola. O que nós vemos vulgarizado hoje em dia não são cartas que consolam. São cartas supostamente mediúnicas que alimentam o luto. Porque as pessoas iam no Chico, às vezes recebiam uma carta, edificava uma casa de assistência social. Recebia uma carta, transformava a vida. Uma carta modificava o aspecto da família inteira. Uma. A pessoa vai atrás desses médiuns que fazem entrevistas, que fazem pesquisas. Isso já está praticamente comprovado. As entrevistas, isso é corrente. Eu tive notícia de um médium que ele faz entrevista e anota numa caderneta, e coloca a caderneta debaixo do cotovelo. E ele começa a psicografar em público. De vez em quando ele levanta o braço, dá uma olhadinha na caderneta e continua psicografando. Aí sai o nome, a Dindinho, o Dindinho.
E um médium me mandou uma mensagem, falou: Jacobson, olha como as coisas acontecem. Me pediram para receber uma carta de uma pessoa e me mandaram esse e-mail. O e-mail tinha uma verdadeira biografia do falecido. Aí ele disse: eu mandei de volta o e-mail perguntando por que tinha mandado tantos dados. A pessoa respondeu do outro lado: ué, mas não é assim que tem que fazer? Se não mandar tudo isso, a gente não recebe. Então, na cabeça do povo, precisa mandar mesmo, precisa desses dados, senão não vem. Então, as pessoas estão ganhando dinheiro com a ignorância das pessoas. E a pessoa vai atrás de um médium, vai atrás de outro, ela quer uma carta, ela não sai do luto nunca. Então, eles alimentam uma coorte de pessoas que não têm conhecimento, desesperadas, e que vão lá, compram o livro, compram a doação, uma coisinha assim, e esses médiuns estão viajando pelo Brasil todo. Essas cartas não consolam. A mediunidade existe, a faculdade é possível, o espiritismo endossa, mas endossa a mediunidade séria. Porque o espiritismo veio para trazer a seriedade ao trabalho mediúnico. Esse trabalho não é espírita. O Chico nem conversava com as pessoas quando ele recebia daquelas cartas. Nem se sabia quem ia receber. E tinha gente que pedia e não recebia. A pessoa sentava lá no fundo e recebia a carta. Com detalhes assim que o Chico nem imaginava. Então, veja bem, isso para fazer uma referência ao Chico, existem médiuns sérios que fazem esse trabalho. E as cartas genéricas? Que se você tampar o nome ali, serve para qualquer um. Qualquer pessoa que lê. E como a pessoa lê na emoção, porque eu recebi na minha casa a consulta de uma sobrinha que mora no outro estado. Ela falou: recebi uma carta do vovô, eu queria que você olhasse. Ela foi lá um ano, no outro ano, quando ela voltou, que ela foi pedir novamente, já estava lá a carta. Ela disse que chorou quando leu essa carta. E mandou para nós a carta. Porque ela chorou a primeira vez, passou uns dias, ela leu, ela já não chorou, na terceira vez ela já achou estranho, na quarta vez já estava duvidando. Você vê o que é a emoção da pessoa. Aí nós ficamos lá, eu recebi a carta, fotocopiada, foto, né, da carta, e a gente começou a olhar com a minha esposa, era o pai da minha esposa. Nós ficamos ali uns 40 minutos, chegou um ponto que eu falei: gente, mas eu acho que quem tem que provar que é o Espírito é ele que quer provar, não a gente ficar tentando provar, porque aqui não tem nada dele. A minha própria pessoa: mas ele não tem nada aqui do meu pai. Pegamos a assinatura para ver se parecia, quer dizer, nós estávamos tentando fazer algo indevido. O espírito é que tem que se identificar, e não a gente ficar buscando identificação. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não alimentar um sistema de ilusão e exploração do povo, porque isso é uma exploração. A carta precisa ser autêntica, vinda de pessoas despretensiosas, e realmente que tragam orientação e consolo e desprendimento do luto. Porque aqueles que vão uma vez, outra vez, tem gente que viaja atrás dos médiuns. As pessoas não abandonam o luto. Isso é muito ruim. Elas precisam atravessar esse momento, entender que a pessoa, ela comunicou, deu a notícia, pronto, ela precisa dar continuidade ao progresso dela. Então, nós temos que ter muita vigilância. Essa fórmula de Kardec da rejeição de determinadas verdades para se evitar aceitar a mentira, que foi mencionada pelo Dr. Alberto aqui, é uma realidade. Nós não podemos perder o bom senso. Não podemos perder, porque toda essa matéria é subjetiva. É subjetiva. Então, se eu não tiver conhecimento do assunto, maturidade, equilíbrio emocional, se eu não tiver, eu vou buscar uma pessoa que tenha, para que ela me ajude a interpretar aquilo ali. Mas eu não posso tomar como uma verdade, e dado pela emoção. E tem gente que fica tão emocionado que dá rios de dinheiro, paga e tal, e as pessoas ficam aí viajando, que é outra coisa muito delicada, ficar viajando de cidade em cidade para psicografar a carta, ou para fazer fenômeno mediúnico. Eu marco a hora, Kardec já dizia isso, eu posso marcar a hora para o espírito manifestar? Como é que eu marco a hora? Eu vejo cartaz, palestra tal, ao final psicografia, ou ao final pintura mediúnica. O povo vai pela pintura mediúnica, pela psicografia, não vai para assistir a palestra. E aí eu pergunto, e se o espírito não vier? Quem pode garantir que vai haver aquela psicografia?
Quem pode garantir? Ninguém pode garantir. Foi o que aconteceu com os irmãos Davenport, que criou o maior problema com Kardec. Porque o que eles estavam aprontando? Marcava a hora naquela... Porque isso é antigo, isso não é novidade não, viu, gente? Isso existe desde antes de Kardec. Médios que ganhavam dinheiro com isso e lotavam o auditório, vendiam ingresso para o Espírito manifestar. Mas o Espírito não manifesta a hora que a gente quer, a hora que eles querem. Os irmãos da Davenport inventaram uma caixa, eles ficavam lá dentro amarrados, e os instrumentos tocavam. Eles viajavam com isso, e eles vendiam o ingresso, e viviam disso. Até que um dia, um engraçadinho, sempre tem um engraçadinho, que estraga a alegria dos outros, né? Descobriu que atrás tinha uma portinha, eles ficavam amarrados realmente, mas uma pessoa entrava por trás da caixa, e ficava soprando ali uns instrumentos, e saía caladinho para o fundo do palco. Era uma fraude. Isso deu problema, porque vai falar que o problema é o espiritismo era fraude. Nada a ver. Eram pessoas que tinham mau caráter, explorando a credibilidade do povo, que era a famosa caixa dos Davenport. Ora, então nós temos que tomar muito cuidado. O trabalho sério feito na casa espírita, ele dispensa todo o artificialismo. E nós não podemos, com essas supostas consolações, estabelecer uma dependência das pessoas. Às vezes parece que a gente se alonga um pouco nas questões, né, doutor Alberto, mas é porque as questões não são simples. Não tem como você dar uma resposta, porque nós estamos lidando com a mente humana e com fenômenos bastante complexos, que tem várias nuances. Eu não posso dizer, porque a carta consoladora através de Chico era uma realidade. A carta supostamente consoladora por um médium fraudador não invalida a doutrina espírita. Mas a gente enfrenta isso. E o movimento espírita tem muita maturidade, hoje, já para entender e separar o joio do trigo. Muito obrigada. Ainda aqui tem inúmeras questões, mas por conta do tempo, infelizmente, vamos ter que interromper. Até porque o nosso irmão Alberto vai se dirigir até a Mambai, não é? Para fazer uma conferência lá à noite. Então, a nossa gratidão, nosso carinho, e muito obrigada pelas respostas, pela participação.